Olá, tudo bem? Eu hoje venho aqui para falar com vocês sobre o tarifaço, mais um tarifaço do Trump sobre o Brasil. Mas eu quero me debruçar especificamente pela carta que agora se conhece, que foi aquela que foi apresentada pelo Estado americano com um conjunto de exigências. Toma bem nota em relação a isso, porque isso vai ser importante mais adiante. Um conjunto de exigências para começar a negociação. Se você é bolsonarista, e espero que muitos bolsonaristas assistam este vídeo, eu quero lhe fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que é feita para você pensar sobre ela. Você não precisa responder. Você só tem é que pegar na pergunta e usá-la para fazer a sua própria análise. Como é que você se posicionaria em relação a esta situação? E a situação é o seguinte. Os Estados Unidos começam uma negociação, e eu coloco entre aspas por aquilo que vocês vão ver a seguir, começando já, quanto a mim, de uma forma completamente errada, mas isso eu deixo ao vosso critério, que é começando com um conjunto de exigências. Não faz sentido, quanto a mim, que uma pessoa, antes de ir para a mesa de negociação, em vez de apresentar propostas, apresenta exigências. Qual a diferença entre um conjunto de exigências e um conjunto de propostas? É que quando se trata de exigências, estamos a falar de algo que é inegociável. Ou seja, eu aceito discutir tudo menos isto. E o que é isto que os americanos considera que não é discutível? Bom, ele começa de facto com uma exigência que até estava, o governo se aceitou negociar. Pareceu uma exigência, embora exigência, uma exigência razoável. Dá para falarmos sobre isto. Qual foi ela? A isenção de imposto de importação para o etanol americano. É preciso ter presente o seguinte: se o Brasil zerar a taxa do etanol aos produtos americanos e os americanos zerar a taxa de etanol aos produtos brasileiros, por uma questão de mercado simples, não tem como os Estados Unidos conseguir exportar etanol para o Brasil e, pelo contrário, o Brasil se torna muito forte na capacidade de entrar no mercado americano. Porquê? Porque o custo de produção de etanol do Brasil é mais baixo do que nos Estados Unidos. Mas então e como é que o Brasil ainda assim coloca uma taxa? Bom, o Brasil coloca uma taxa porque a produção de etanol americano para exportação é subsidiada. Ou seja, nós temos uma economia que se diz liberal, que subsidia para se tornar competitivo um determinado produto. Muito bem. Mas mesmo assim, o Estado brasileiro se prontificou, ok, em relação a isso podemos conversar. Só que a seguir, e agora eu coloco para você, eu quero que você, bolsonarista ou não, se coloque na posição de um Presidente da República. Você agora vai assumir o papel do Lula na presidência e vai negociar. E os Estados Unidos diz assim: nós queremos ter exclusividade em relação às vossas terras raras. Não queremos, de forma alguma, ele não fala em China, e não falar em China é pior do que se tivesse falado, como vocês vão ver, mas vocês estão impedidos de negociar com todo o país que tem práticas desleal de comércio. Mais ou menos nesses termos. Ora bem, o país que começa uma negociação com um conjunto de exigências é aquele que se coloca no direito de definir com quem você pode negociar a partir do princípio que ele próprio se atribui do direito de definir se aquela prática daquele país é leal ou não. Desde logo, ele vai definir que a China não é. Agora, vamos supor que os Estados Unidos queira negociar as terras raras do Brasil nas condições que eles querem e que seria basicamente pegar nas terras raras, sem nenhuma espécie de processamento, levar para os Estados Unidos, que eles lá processariam e depois, eventualmente, o Brasil teria que comprar a eles com valor acrescentado, porque todo o refino iria ser feito lá.
Eles não se colocam sequer na posição, ok, nós vamos exploramos as terras raras, processamos as terras raras e todo o valor acrescentado será feito a partir daqui e o produto será exportado já com valor acrescentado. Não, não é isto. Vocês mandam a terras raras em bruto para os Estados Unidos processa e vende a partir de lá. É assim que a coisa é colocada. Mas agora vamos supor que a China já está de parte, a Alemanha, por exemplo, quer entrar nessa negociação. E a Alemanha faz uma proposta bem mais vantajosa para o Brasil, por exemplo, dizendo: não, nós não queremos apenas as suas terras raras, nós vamos fazer instalações para processar essas terras raras, vai haver transferência de tecnologia, vai haver aumento de emprego, por aí fora. Aí os americanos, com um direito que eles previamente foi acordado, porque o Brasil, partindo do princípio que o Brasil assinasse isto, que o Lula assinasse isto, ele diz assim: não, senhor, a prática este país tem uma prática ilegal de comércio. Sob que critérios? Não importa. Nós reservamos o direito de definir quem pode e quem não pode. Ok. Então, basicamente, qual é a posição do Brasil nesse Estado? A posição do Brasil nesse Estado, basicamente, é o seguinte: vocês têm as terras raras, eu quero as vossas terras raras e vocês vão vender as terras raras para mim ao preço que eu definir. Porquê? Porque como serei eu o único comprador, você ou vende para mim ao preço que eu definir, ou você não vende. Mas tem mais, porque a exploração dessas terras raras nem sequer vai ser feita por empresas brasileiras. Vão ser feitas por empresas americanas. Ou seja, basicamente, e é isso que é preciso perceber, que foi isso que o Flávio, o Eduardo aceitou entregar aos Estados Unidos, foi basicamente: as nossas terras raras estão aqui, façam delas aquilo que vocês quiserem. Ora bem, eu acredito que qualquer pessoa, que um brasileiro, e nem precisa dizer que é patriota, é por uma questão de princípio, jamais iria aceitar uma coisa dessas. Só que, estranhamente, mesmo perante tudo isto, 30% da população brasileira continua a achar que isso é aceitável. E como continua a achar? Porque eles continuam a querer votar no Flávio. Flávio esse que já disse expressamente que era para o Trump apenas aguentar as tarifas, não era para não tarifar o Brasil. Até porque no documento o Trump não dá nenhum tipo de contrapartida, ou seja, o Brasil abriria, porque o documento também diz isso, que o Brasil teria que abrir todo o seu mercado a produtos exportados americanos sem nenhum tipo de contrapartida. Ou seja, os vossos produtos continuarão a ser taxados segundo os nossos interesses, só que vocês não terão o direito de taxar os nossos produtos. Os nossos produtos vão entrar aí sem qualquer tipo de taxação. Isto, a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, aquele presidente em que você, bolsonarista, estou a falar expressamente para você, pretende votar, está disposto a entregar ao Estado americano. Porque eles não estão nem aí para os interesses do Brasil, eles só pensam nos seus próprios interesses. Isto por si só deveria ser suficiente para dizer: não, isto é inaceitável, não dá para negociar a partir destas bases. Só que eles vão além. Eles vão ao seguinte: ok, mas não é só isso. Em relação às big techs, às empresas como YouTube, as empresas como esta do YouTube, como todas as empresas, o X, por aí fora, todas as empresas ligadas a esse mercado, o Brasil ficaria impedido por um país estrangeiro, os Estados Unidos, impediria o Brasil de cobrar qualquer tipo de imposto a essas empresas. Então, repara, vamos supor, surge uma rede social brasileira. A rede social brasileira não está sob essa alçada. O Estado brasileiro iria impor um imposto a essa empresa sobre os lucros, como acontece com todas as outras empresas. Agora, se fosse uma rede social americana, já não pode, porque os americanos definiram que isso não pode ser feito.
Ora bem, que a coisa já, que já vinha impossível, por si só já deveria parar com qualquer hipótese, não é possível negociar com essas bases, chega a este ponto. Ou seja, eles já põem bem claro, atenção, vocês não são um país, vocês serão meramente um protetorado americano em que nós é que vamos exercer o poder aí através de um fantoche, como eles fazem agora na Venezuela. Que eles colocaram lá uma pessoa que é tão extremista como era o Maduro, só que agora, vendo o que aconteceu com o Maduro, ela está com medo e tudo aquilo que lhes é pedido, ela oferece, porque sabe que os riscos que corre. Portanto, basicamente, ele quis fazer a mesma coisa com o Brasil. Então, o Flávio, com o apoio deles, chegaria ao poder. O Flávio passaria a ser apenas um esbirro do Estado americano que se limitaria a cumprir as ordens que viessem de Washington. Basicamente não, é exatamente isso que eles põem, e o Flávio aceitou isto, porque ele diz abertamente que venham negociar connosco é tranquilo. Aí você diz, porra, isto aqui já não tem ponta por onde se lhe pegue. Não, mas é pior. É pior, porque eu não quero só proteger as redes sociais, não quero só garantir que as suas terras raras passam a ser minhas, mas eu quero que os nossos cartões de crédito passem a ter também tratamento especial, como limitando ou até acabando com o Pix. Ou seja, o Brasil cria um sistema de pagamentos que o mundo todo está a invejar, já é crescente o número de países que querem adotar o Pix, inclusive uma tecnologia que o Brasil está disponível para levar aos outros países gratuitamente. Será uma transferência de tecnologia gratuita que o Brasil está disposto a fazer. E os americanos dizem assim: não só vocês não vão poder fazer isso, como vocês nem sequer vão poder continuar a usar o Pix, pelo menos desta forma. E, portanto, voltaria todo o poder para os americanos e, eventualmente, o Brasil poderia adotar uma coisa semelhante ao PIX, só que seria uma coisa controlada pelo Estado americano, sujeita a uma taxa essa que iria direta para os Estados Unidos. Ou seja, o PIX, que hoje é de graça, passaria a ter uma taxa essa que não se iria revertir em proveito para o povo brasileiro, mas para o povo americano, que todo esse dinheiro iria para lá, como acontece com os cartões de crédito. Basicamente é isto. Basicamente é textualmente isto que está na proposta. Agora, eu pergunto a vocês, perante esse conjunto de exigências, reparem, não foi por acaso que eu coloquei aspas logo no início, porque uma coisa é eu ir para a mesa da negociação com um conjunto de propostas, e isto que eu estou-vos a dizer, nem sequer pode ser encarado sequer como propostas. Isto é inadmissível que alguém vá para uma mesa de negociação sem apresentar nada, nenhum tipo de contrapartida. Nós continuaremos a ter o direito, inclusivamente, de continuar a taxar da mesma forma que taxamos até agora todos os produtos brasileiros. Não vos damos absolutamente nada em troca e vocês nos entregam o país para nós governarmos segundo os nossos próprios interesses. Ou seja, o Brasil, vocês têm que aceitar que o Brasil se transforme numa colónia americana, da mesma forma que os países africanos foram, durante muitos anos, colónias de países europeus que usavam esses países para drenar toda a riqueza desses países para a Europa. Então, eles dizem assim: abdiquem da vossa soberania, abdiquem da vossa independência em nosso favor. E o que é que vocês recebem em troca? Não, nada. Absolutamente nada. Pelo contrário. Porque, com esta transferência toda para os Estados Unidos, a desindustrialização que já está a ocorrer será zerada, porque nenhuma indústria vai ser criada aqui, inclusivamente em termos rurais. Porquê? Porque essas exigências incluem, inclusivamente, não só o fim do desmatamento, mas pôr em prática aquele objetivo que os americanos já anunciaram desde o século XIX, que é Farmers Here, Florestas There. Ou seja,
nós vamos produzir aqui, nós aqui vamos ter desenvolvemos agricultura e eles lá desenvolvem apenas florestas para não competir connosco. Ou seja, empresas como a Embrapa, tudo isto, toda essa tecnologia que o Brasil criou, o Brasil teria que abdicar, se não de todo, de uma maior parte disso, o Brasil teria que aceitar deixar de ser concorrente dos Estados Unidos. No limite, eles aceitariam que o Brasil produzisse alimentos apenas para o seu autoconsumo, mas nem mesmo isso é dado. Eles colocam as coisas nesses termos. Agora eu pergunto a você, bolsonarista, você que é tão anti-Lula, que é tão contra a esquerda, você é tão à esquerda, tão contra a esquerda, tão contra o Lula, ao ponto de fazer isto, de aceitar isto. Porque o candidato em que você está disposto a votar, ele já deixou claro que ele está disposto a entregar tudo isto. Ele não nega, pelo contrário, ele deixou claro, ele foi aos Estados Unidos e todo o discurso dele é nesse sentido. Inclusivamente, ele faz uma declaração em que diz que não é para acabar com as tarifas, é só para adiar as tarifas para não me prejudicar nas eleições. Depois das eleições, pode aplicar as tarifas à vontade e nós estamos aqui para negociar tudo. Inclusivamente, o Eduardo chegou até a propor a adoção de um tipo de Pix, que pelo que eu vi eu não conheço, mas pelo que eu vi não tem nada a ver com o Pix, é um produto criado por alguns bancos privados e que tem taxas, evidentemente, que os bancos vivem de lucro e, portanto, tem taxas, e que o Brasil abdique do Pix. Ele não diz isso abertamente, mas fica implícito, basta assistir o que ele diz, que ele põe o Pix na negociação em troco do Zelle e qualquer coisa assim, se está o produto americano, em que ele aceita negociar. Ou seja, o que ele está a dizer, por que não abdicar do Pix e passar a adotar esse produto americano? Produto esse que tem taxa. Taxa essa que, sendo ele um produto americano, de bancos americanos, essas taxas iriam para os Estados Unidos. Repara, o Brasil tem um produto que movimenta trilhões de dólares por mês e que os americanos passariam a taxar e ao taxar esse produto, isso não iria gerar riqueza para o Brasil, por exemplo, usar a taxação desse. E eu não estou a dizer que sou a favor da taxação do PIX, porque depois vêm esses imbecis começar, está a defender a taxação do PIX. Não! Quem está a defender a taxação do PIX é a família Bolsonaro e é o Trump. Mas não é a taxação do PIX para benefício do Brasil. É a taxação do PIX para os interesses americanos, para mandar esse dinheiro para os Estados Unidos, para fazer do Brasil, basicamente, para sugar do Brasil tudo, toda a espécie de riqueza que possa ser gerada em benefício dos americanos. Eles não propõem nada, deixar nada, absolutamente nada em troca. Então você considera-se patriota a este ponto? Ao ponto de defender um candidato que está disposto a assinar um documento nessas condições e entregar o Brasil dessa forma para os americanos? Se você defende isso, meu amigo, você deveria ser preso por traição à pátria. Fiquem bem. Vemos num próximo vídeo.